no verso 18, diz assim: porque a palavra da cruz é deveras loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos, é o poder de Deus. Porque está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei o entendimento dos entendidos. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o questionador deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Visto como na sabedoria de Deus, o mundo, pela sua sabedoria, não conheceu a Deus, aprove a Deus salvar pela pregação aqueles que creem. Pois, enquanto os judeus pedem sinais, os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e é loucura para os gregos. Mas para os que são chamados, tanto judeu como grego, Cristo, poder de Deus, sabedoria de Deus. Amém, irmãos? O apóstolo Paulo, ele se dirige à igreja de Corinto, escrevendo essa carta, né? Ele diz o seguinte, que a sabedoria de Deus é muito... o apóstolo vai falar sobre os gregos e os judeus. Vai falar que a mensagem da cruz para os judeus é um escândalo. A mensagem dessa cruz para os gregos é algo visto como uma tolice. Mas para nós, que somos salvos, que fomos eleitos por Cristo, é o poder de Deus. E Paulo vai falar que o poder de Deus está nessa mensagem, na mensagem da cruz. Então o apóstolo Paulo se dirige a uma cidade que estava cheia de maldade. Era de costume, naquela época, chamar as pessoas devassas, as pessoas entregues ao pecado, como você é um Corinto. Quando diziam que você é um Corinto, ela falava, você é uma pessoa muito devassa, muito má. E assim conforme o médico usa os remédios mais fortes para os pacientes mais graves, o apóstolo Paulo usou a cruz de Cristo para resolver o problema não apenas da igreja, mas da cidade toda. Ele disse que a cruz, pregar sobre a cruz, é o único remédio para essa cidade. É o único remédio para o problema que a igreja enfrenta. E Paulo disse, eu só vou pregar sobre a cruz. Paulo era um pregador da cruz. Então, irmãos, Paulo não trazia nenhuma mensagem de autoajuda, prosperidade, até porque era inútil pregar sobre prosperidade, né, para aquela cidade, sendo que eles eram pobres espiritualmente. Então Paulo, ele falou assim, olha, eu vou pregar sobre Cristo. Não quero perder meu tempo em falar sobre coisas que só farão bem para vocês nessa vida. Ele fala, vou pregar sobre a cruz de Cristo, porque a clara pregação de Cristo Jesus crucificado é mais poderosa do que toda a filosofia grega, é mais poderosa do que todos os sinais que os judeus buscam. E no versículo 23, diz assim, nós pregamos a Cristo crucificado. Ele é escândalo para os judeus e é loucura para os gregos, porque para os gregos pregar Jesus crucificado não fazia sentido, porque os deuses, eles tinham vários deuses, porque os gregos, eles tinham vários deuses. Então, trazer uma mensagem que Jesus Cristo é o único Deus verdadeiro, aquilo era motivo de escândalo para eles, porque os deuses da mitologia grega, eles eram muito diferentes do Deus que Paulo apresentava como o único Deus verdadeiro, porque os gregos ouviam sobre a cruz de Cristo e falavam, impossível Jesus Cristo ser Deus, porque nunca vimos nenhum Deus em toda a nossa história que foi crucificado no madeiro. Jesus Cristo não pode ser Deus porque ele era carpinteiro. Aquilo aparecia para eles como um escândalo. Como pode um homem que foi crucificado, um carpinteiro, ser o Deus verdadeiro? Não faz sentido. Como pode um homem que foi esbofeteado, pendurado na cruz, ser o Deus verdadeiro? Não tem lógica. Então eles se escandalizavam, eles não suportavam. Eles riam-se dessa mensagem. E Paulo diz, tudo bem, eles podem rir, eles podem achar escândalo, mas para nós é o poder de Deus. Eles não veem nenhuma beleza nesse Cristo crucificado, mas Paulo não via nenhum defeito nesse Cristo. Aquele Cristo que os judeus, os gregos, não viam nenhuma qualificação para ser Deus, Paulo não via nada para temer, ou melhor, para se assustar ou para duvidar que ele era o Deus verdadeiro.
Então, como os judeus e os gregos olhavam para Paulo, eu creio que eles perguntavam: como você vai confiar em um homem que foi pendurado na cruz? Não faz sentido do ponto de vista humano. Não tem praticamente, para eles, não havia lógica. E para os judeus que pediam um sinal, falavam: não pode ser o Jesus crucificado verdadeiro, não pode ser o Cristo que nós esperamos. Porque esse Jesus que Paulo anunciava para aquela cidade, para aquela igreja, ele foi crucificado no madeiro. E no livro de Gálatas, o apóstolo Paulo registra que todo aquele que for pendurado no madeiro é maldito. Está escrito assim, olha: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós. Porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Então, os judeus, lendo isso, eles também não acreditavam que Jesus era Deus. Como pode Deus ser pendurado no madeiro como se fosse um malfeitor? Porque não fazia lógica, não fazia sentido. Não, falar sobre Jesus era motivo de zombaria para Paulo, para os cristãos, porque Jesus não era filósofo. Sendo que ele não era filósofo, então ele não era admirado pelos gregos. Que os gregos, eles buscavam sabedoria, eles queriam sabedoria. Mas o problema dos gregos, eles pensavam que podiam resolver todos os problemas deles sendo mais sábios, focando na educação. Isso até hoje funciona. Nós vemos que a nossa sociedade está infectada com o pecado. E nós achamos que todos os problemas que nós temos vamos resolvendo e educando bem as pessoas. Mas a pessoa pode ser bem educada e no final da sua vida ser condenada, porque não teve um salvador. Então eles pensavam que o modo de resolver todo o problema que a cidade passava era uma boa educação. As causas humanitárias, isso tudo. A pessoa pode fazer isso tudo e muito mais. Mas se não ouvir sobre a cruz, não pode ser salva. Não se salvará. É como se, no capítulo número 2, Paulo diz assim, no verso 2: porque nada propus saber entre vós, senão a Cristo crucificado. E Paulo diz assim, olha, eu não quero saber absolutamente nada no meio de vocês, a não ser Cristo. Não apenas Cristo, mas esse crucificado. É como se ele falasse, olha, o meu tema pode não chamar muito a vossa atenção, mas é desse tema que vocês precisam. Além de ser mais simples, mais atual, é muito mais satisfatório do que tudo aquilo que vocês leram nos vossos livros de filosofia. Esse tema que eu trago para vocês não vai encher apenas a vossa mente de informação, mas o vosso coração de paz, de alegria. É um tema que vai muito além daquilo que vocês sabem. Então Paulo diz, não me propus saber nada, nem falar sobre nada, a não ser de Cristo e esse crucificado. É como se Paulo dissesse o seguinte, olha, tudo que vocês buscam nos livros, nos sinais, você vai encontrar em Jesus, mas esse crucificado. O que vocês precisam buscar é Cristo. Eu vou falar sobre isso, somente Cristo. Eu pregarei sobre Cristo. Quer vocês creiam nele ou não, é sobre Cristo que eu vou falar. Hoje, sempre, até que ele volta. Paulo vai focar sobre isso, sobre a cruz. Então, meus irmãos, os judeus, os romanos, eles sabiam coisas sobre Jesus, mas eles não acreditavam que Jesus Cristo e esse crucificado era o único Deus. Eles desprezavam Jesus. Eles não desprezavam Jesus porque não conheciam Jesus e a sua cruz. Eles desprezavam Jesus porque o conheciam, mas não acreditavam que ele era o único verdadeiro. Isso para eles era escândalo. Porque, pensam comigo, os deuses da mitologia grega exigiam sacrifícios. Então você precisa sacrificar para acontecer algo. Mas Paulo pregava um Deus que se sacrificou em favor do seu povo. Isso era contraditório com a mitologia grega, não fazia sentido. É como se ele falasse assim, não importa o sacrifício que vocês fizerem, é inútil. O único sacrifício que pode fazer ser aceito por Deus é o sacrifício de Cristo e esse crucificado. Tudo que vocês fizerem, falarem, aprenderem será inútil se vocês não aprenderem sobre Jesus Cristo, mas esse crucificado. Então eles buscavam tudo isso, toda a sabedoria, tudo aquilo. E Paulo veio com uma mensagem simples. Uma mensagem absolutamente simples. Para olha, aquele carpinteiro que vocês desvalorizavam, é o Deus que vocês esperavam. Ele é o verdadeiro Deus. Ele é a sabedoria encarnada de Deus.
E então eu comecei a falar, você quer dizer que um carpinteiro tem mais poder do que nossos deuses? E nós ouvimos já sobre a mitologia grega, tem vários deuses, o Poseidon, os Zeus, que eles não aceitavam afronta. Na mitologia grega aconteceu o seguinte, se você pisasse no calo de um deus, ele te matava. Então, você ouvir sobre um deus que foi morto na cruz, não fazia sentido. Não fazia nenhum sentido, nenhum. Então, tudo que vocês não sabem, ou melhor, tudo que vocês sabem, todo o vosso conhecimento, se não vai levar para a cruz de Cristo, e Paulo vai falar, é inútil, não vale nada. Por isso é que eu não vou falar sobre nada, a não ser de Cristo e esse crucificado. Não é que eu não tinha mais nada para falar para vocês, mas de que tudo que eu tenho para falar para vocês, nada se compara sobre Cristo e esse crucificado. Então, Paulo não falava sobre Cristo, sobre a cruz, porque não tinha mais nada para falar. Não, ele tinha muita coisa para falar. Nada se compara a ouvir sobre isso, sobre a cruz, sobre ele crucificado. Então, é como se Paulo escrevesse para a carta para a igreja e disse o seguinte, olha, se eu falar sobre Cristo crucificado para vocês, ainda que eu morra, ainda que eu não esteja mais presente com vocês, eu dei para vocês tudo o que vocês precisam para ser salvos, tudo o que vocês precisam para ser felizes, tudo, dei para vocês Cristo. Então Paulo escreve isso para só vou falar sobre Cristo. A cruz de Cristo não era apenas uma mensagem que Paulo tinha, era a única. Não era um dos temas mais importantes de Paulo, era o único tema que Paulo queria pregar. Paulo só queria pregar sobre a cruz. Quando eu estava a pregar sobre a cruz, estava a pensar na cruz. Quando eu estava a pensar na cruz, estava a viver de acordo com a cruz. Ele mesmo disse, eu fui crucificado com Cristo. Nada saía nos lábios de Paulo, senão da cruz. Muitos ouviam falar sobre Cristo, mas poucos se gloriavam na sua cruz. Porque não havia nada que se gloriar na cruz de Cristo, nada. Mas Paulo falou, olha, se eu tiver que me gloriar em algo, vou me gloriar na cruz. Os homens, geralmente, eles se gloriam naquilo que eles são bons em fazer. Eles gostam de se gabar quando são bons de fazer algo. Mas a cruz é algo que nós olhamos e nós não vemos nada para se gabar, para se gloriar. Porque a cruz mostra que Deus nos salvou pelo sacrifício de outro, que é Cristo. Paulo falava, vou falar sobre a cruz. Ainda que eu não seja impressionante para vocês, mas é da cruz que vocês precisam ser fiel, não impressionante. Paulo não estava com desejo de arrancar aplauso das pessoas, não queria ganhar atenção, admiração das pessoas. Ele queria ganhar algo que vai além. Ele queria ganhar a alma. Ele queria falar da cruz. É da cruz que vocês precisam vir para a vossa salvação. Não é de sabedoria, não é de sinais, é da cruz. É de Cristo crucificado. Então, Paulo não era um ignorante que não entendia de filosofia ou do judaísmo. Paulo, ele estudou na escola de Gamaliel, que foi um dos mais letrados daquela época. Então, ele mesmo era judeu. Ele falava assim, por exemplo, no capítulo 1 de Gálatas, no verso 14, ele fala assim, na minha nação excedia no judaísmo a muitos da minha idade. Ele sendo extremamente zeloso na tradição dos meus pais. Paulo era judeu, mas ele não chegou nos judeus a falar coisas do judaísmo, porque não é aquilo que salvaria eles. Ele não chegou e começou a falar coisas da lei. Ele chegou falando de Cristo. E Paulo sabia que as pessoas podiam ignorar. Paulo sabia que as pessoas podiam desprezar esse Cristo. Por exemplo, em Gálatas, no capítulo 6, no verso 14, diz assim, mas longe esteja de mim gloriar-me, a não ser da cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual o mundo está crucificado para mim, e eu para o mundo. Então, os judeus pediam sinais, os gregos buscavam sabedoria, mas tudo isso para Paulo era inútil, se eles não ouvissem sobre a cruz. Eles podiam ver a melhor sabedoria, os melhores sinais, mas se não crescem na cruz de Cristo, eles seriam condenados. É da cruz que nós precisamos ouvir. Nós vivemos numa cidade igual a Corinto, onde as pessoas buscam sinais, milagres, buscam um monte de coisas, mas não sentem nenhum prazer em ouvir sobre a cruz de Cristo. Vocês podem para ver algo. Olha,
Corinto é uma cidade igual a essa cidade em que nós estamos hoje. Onde as pessoas têm mais prazer de ouvir sobre tudo. Sobre os seus sonhos, sobre a sua saúde, sobre a sua prosperidade financeira. Mas quando ouvem uma mensagem da cruz, eles se entristecem, não suportam. O problema não é novo. A igreja de Corinto passava por esse problema. Porque eles ouviam sobre a cruz e não conseguiam ver nada atrativo nessa mensagem. A cruz resolve o problema maior na vida do ser humano, que é o pecado. E o ser humano, ele não quer se livrar disso. Ele quer se livrar das dívidas, das enfermidades, mas tudo isso, você pode se livrar de tudo isso. E você pode ir no inferno ainda assim. Você não crê no sacrifício de Cristo na cruz. Não, o legado de Paulo era a fidelidade às Escrituras, a Cristo crucificado. Então, você pode fazer um texto comigo, né, meus irmãos? As igrejas que mais enchem hoje são aquelas que estão vazias da cruz. As igrejas que mais enchem hoje são aquelas que não pregam sobre a mensagem da cruz. Ou melhor, quanto menos da cruz tiver numa mensagem, mais atrativa ela se torna para os carnais. Então, você não tem nenhum prazer de ouvir sobre a cruz. Liga o canal da TV aí em sua casa, você vai ver. A última coisa que você vai ouvir naquelas pregações ridículas sobre a cruz de Cristo é algo que Paulo se gloriava. Paulo falava, vou pregar sobre a cruz. Então, olhando para a cruz, vocês terão olhar para tudo que vocês precisam. Então, o que nós mais temos, irmãos, hoje em dia, são pessoas que vão para o culto, mas não ouvem sobre a cruz de Cristo. Por isso que eles não conseguem seguir esse Cristo. Vão no domingo, num culto, ouvem sobre Cristo, sobre o Cristo falso. Por isso não conseguem se parecer com ele durante a semana toda. Porque elas ouviram tudo, menos o evangelho verdadeiro. Menos aquela mensagem de Paulo. O que nós mais vemos hoje, irmãos? É pessoas que vão na igreja carregando sonhos, paixões, planos para o futuro, mas não a cruz de Cristo. E talvez eu prego para você hoje, você não sente nenhuma atração por essa mensagem, você não vê nada de atrativo. Isso não é novo. A igreja de Corinto também tinha esse problema, os gregos, os judeus tinham esse problema. Porque só consegue ver a beleza na cruz aquele que nasceu de novo. Então, irmãos, essas pessoas que não sentem falta dessa mensagem da cruz, elas não sentem falta daquele que foi crucificado nela. Elas não têm prazer de ouvir sobre a cruz porque não têm prazer de Cristo. Para elas é indiferente ouvir sobre isso, porque Cristo é indiferente na vida deles. Então Paulo diz, olha, eu não quis saber absolutamente nada sobre vocês. Nada. Nada que vocês vão me contar e nada que vocês vão ouvir de mim é tão importante como vocês ouvirem sobre Cristo. Mas esse crucificado. Tem que ser Cristo crucificado. Somente isso. Então, o problema dos judeus e dos gregos, o nosso problema, não é que nós não gostamos de ouvir sobre Jesus. Nós gostamos de ouvir sobre Jesus. Nós gostamos daquele Jesus que multiplica os pães e cura as pessoas. Então, os judeus e os gregos não tinham esse problema, porque os judeus seguiam Jesus. Eles é que viram Jesus multiplicar os pães. Jesus curou muito, mas o maior problema está no sacrifício de Cristo na cruz. Está na cruz de Cristo. Isso é afronta para muitos. Como você vai falar que Jesus Cristo que foi crucificado é o único Deus e a minha religião? E os deuses que eu adoro? Então, para os gregos aquilo era escândalo. E a minha religião? E a minha religião, onde que está? Se é somente salvo por Cristo, e eu que não adoro Cristo. Então, e Paulo fala, olha, eu vou falar sobre Cristo. Mais próximo Jesus se aproximou da cruz, menos pessoas tinham para lhe seguir. Na multiplicação dos pães tinha muita gente, mas na cruz tinha pouco. Então, Paulo sabia, irmãos, Paulo sabia que pregar sobre a cruz não atrairia muitos até ele, mas atrairia os escolhidos, os eleitos por Deus. Essa é a mensagem que atrai o coração do eleito. É como um imã atrai o ferro. A cruz é a mensagem que atrai as pessoas para aquele que foi crucificado nele. Então, olha, irmãos, eu falo que nada chega a agradar mais o inferno e os demônios do que ouvir uma pregação sem a cruz de Cristo. Nada. O homem pode ouvir sobre... O homem não tem nenhum problema em ouvir sobre Jesus. O meu problema é esse, que se ele não depositar fé na cruz, se ele não carregar sua cruz, se ele não usar de Cristo como modelo,
para ser salvo, ele não será salvo. Ele não tem essa dificuldade em ouvir outras mensagens. Mas sobre a cruz de Cristo é algo que é escandalizador, irmãos. Eu ouço os gregos dizendo: se realmente esse Jesus Cristo fosse o Filho de Deus, Deus não permitiria que ele fosse crucificado na cruz. Se realmente ele fosse o Filho de Deus, ele não seria um carpinteiro. Então, se realmente ele fosse o Filho de Deus, Deus o livraria da cruz. Eu ouço os judeus dizendo o seguinte: se realmente ele fosse o Cristo que nós esperávamos, ele viria nas nuvens. Ele viria em glória. Porque nós não esperamos um carpinteiro, nós esperamos um príncipe cheio de glória. E Deus, fala assim, olha, o mundo na sua sabedoria não conheceu a sabedoria de Deus. Eles se decepcionaram com Cristo, eles tiveram Cristo na sua imaginação, e quando viram Cristo verdadeiro, se decepcionaram. Então eles, na imaginação deles, conceberam Cristo, que podia realizar tudo que o coração deles desejava. Mas quando Deus enviou o verdadeiro Cristo, o Filho de Deus, que foi crucificado, eles não tiveram prazer. Eles não viram nenhuma beleza para desejar esse Cristo. Você não tem dificuldade em querer ser salvas, em querer estar com Cristo no céu. A maior dificuldade que elas têm é viver com Cristo na terra, é ver beleza nesse Cristo na terra, é olhar e ter prazer sobre esse Cristo. Eu acredito que as pessoas que me ouvem aqui, né, não só que estão sentadas, né, frequentam igrejas, já frequentaram em algum momento. Eu quero falar para vocês: se você já ouviu um sermão sem a cruz, é um sermão que não tem nenhum proveito para você. Pode te deixar motivado, mas não vai te transformar. Pode te motivar, mas não te transformar. Pode tocar o teu coração, mas não vai te mudar. Então Paulo disse: eu vou pregar sobre aquilo que tem poder de mudar. Não o poder de te motivar, mas mudar o teu coração. Você não precisa de motivação, você precisa de transformação. E a cruz é a única mensagem que tem poder para mudar você. É a única. Se você não mudar ouvindo sobre a cruz, você não vai mudar em nada. Ouvindo outras coisas. E a cruz? É a cruz ou tudo, ou nada. Se a cruz não for tudo, Cristo não será nada para você. Nada. Então Paulo está falando sobre a cruz. Então, é como se um sermão sem a cruz fosse como um corpo sem vida. É inútil. Não vale absolutamente nada. Se alguém não tem ouvido sobre a cruz, não tem ouvido sobre o verdadeiro evangelho. Se alguém não tem ouvido sobre a cruz, não tem ouvido sobre o Cristo verdadeiro. Então, irmãos, é a cruz. É a cruz, é a cruz. Eu vos falo para vocês hoje a maior pregação de Paulo, não de Paulo, mas da Bíblia, sobre a cruz, não, Senhor Jesus Cristo. Então, e quando Deus quer abençoar um povo, o que ele dá? Ele dá pregadores que falam sobre a cruz. Ele dá pregadores que falam sobre a riqueza da cruz, não sobre a riqueza financeira, que mesmo tendo você vai para o inferno. Então, Paulo via tanta riqueza na cruz, que não tinha mais nenhum outro termo para falar, porque ele via tudo o resto como pobreza. De tanta riqueza que ele via na cruz de Cristo, ele olhava para outras coisas como esterco. É a cruz, somente a cruz. Então, esses sinais que vocês buscam, é como se ele falasse para os gregos o seguinte: olha, essa sabedoria que vocês tanto buscam, esses sinais que vocês buscam, vocês vão achar olhando para a cruz de Cristo. Na cruz vocês vão ver esses sinais. Então, Paulo, meus irmãos, não era nenhum ignorante. Paulo realizou milagres. Então, os judeus pedem sinais, os gregos buscam sabedoria. Qual a dificuldade de Paulo em realizar milagres para os judeus? Se ele realizava vários milagres. É porque Paulo não queria perder o foco do evangelho é a cruz. Eu não vou rebaixar a mensagem da cruz para satisfazer os desejos do vosso coração por sinais. Se você não consegue ver sinal na cruz e sabedoria, é inútil vos mostrar sinal. Porque Deus mostrou o maior sinal de todos os tempos, entregando o seu filho na cruz. Você não consegue ver isso. Então, Paulo vai falar: é na cruz que vocês vão ver sinais e sinais. Falam: Deus, se o Senhor fazer aquilo, eu vou me entregar. Se eu perco o sinal daqui. O problema das pessoas é que não é o sinal, é o coração mau que elas têm. É o coração mau. É a maldade no coração. Cruz. Eles olham para Cristo como se fosse o meio de alcançar coisas e não um Salvador. Então, irmãos, e Paulo fala: olha, é a cruz, é somente a cruz. Então, e
Esses gregos que buscavam sabedoria, irmãos, eu preguei aqui sobre a sabedoria de Deus, alguns meses, falei que é ridícula a sabedoria desse mundo. O apóstolo Tiago diz que a sabedoria desse mundo é animal. Então, não existe sabedoria em um homem que não se prostra e se dobra diante da sabedoria de Deus. Não existe. Os homens acham que estão se enchendo de informação, se tornando mais sábios. Não. Eles estão se enchendo de culpa por não se prostrarem e adorarem aquela sabedoria que Deus enviou, que é Jesus Cristo encarnado. Não é só de informação que eles se enchem, é de culpa. Paulo Tiago fala, a sabedoria desse mundo é animal. É animal. O pecado, os problemas que você tem é uma grande doença que só a cruz pode sarar. Nada que você ouvir, que você fazer, tem poder para te sarar. A não ser a cruz de Cristo. Somente a cruz e nada mais. Somente a cruz. Então, meus irmãos, por que devemos pregar sobre a cruz e ouvir sobre essa cruz de Cristo? Nós devemos pregar sobre Cristo crucificado, porque Ele, somente Ele pode salvar o pecador. Somente Ele, nada mais e mais ninguém. Ele é o único remédio para todas as feridas que você tem. Todos os traumas que você tem na alma, no coração, tudo, todas as feridas que você tem, serão curadas quando você olhar nas feridas daquele que foi crucificado na cruz. Então, Deus cura todas as nossas feridas, tudo que nós passamos, olhando para a cruz. Então, e Paulo pregava o seguinte, olha, vocês olham para Jesus e vem apenas um homem que foi educado, um homem que multiplicou pão, que ajudou as pessoas, mas esse Jesus é mais do que um homem. Ele é o próprio Deus. Ele é Deus. O mundo, as outras religiões, a Umbanda, o Candomblé, todas as outras religiões não têm nenhuma dificuldade em ouvir sobre Jesus. Ele fala até, nós precisamos ser unidos porque Deus nos ama de um só modo. Mas quando entramos na mensagem da cruz, falamos que o homem só será salvo se depositar fé na cruz. Aí há divisão. O que divide os homens não é Cristo crucificado. E Paulo disse, eu não vou pregar apenas sobre Cristo, mas vou pregar sobre o sacrifício dele na cruz. Isso divide os homens. É isso. É a cruz. Então, não importa o quanto vocês gregos têm ou ouvem, se vocês não depositarem fé nesse sacrifício, somente nele, vocês não serão salvos. A vossa muita sabedoria não é nada, porque não tem poder para vos livrar do inferno. Não é nada. Tudo que vocês querem ver, vocês vão achar encontrando na cruz, olhando para a cruz. É na cruz que vocês desprezam, que vocês vão encontrar aquilo que vocês mais precisam. É nessa cruz que você não tem prazer de ouvir, que você vai encontrar aquilo que o teu coração precisa para ser feliz. Não é nas coisas, é na cruz. Deus não nos deu muita coisa para nos salvar, Ele nos deu a cruz. Não apenas uma cruz como um crucifixo, não, mas no sacrifício. Não estou aqui a exaltar a cruz, mas aquele que foi crucificado nela, que é Cristo Jesus. É a cruz de Cristo, é Cristo. Então, meus irmãos, pregar sobre a cruz, ou falar sobre a cruz, é falar sobre tudo o que nós precisamos. É apenas um tema, nós temos tudo que precisamos. Aquele que entende sobre a cruz é um verdadeiro teólogo. Aquele que entende sobre esse sacrifício é um verdadeiro teólogo. Então, convido você a olhar para a cruz de Cristo. Olha para a cruz. Olhe para a cruz e veja Jesus Cristo sendo crucificado por amor a você. Ele te substituiu. Ele carregou no seu corpo o teu pecado. Ele aceitou ser tratado com justiça na cruz, para que você fosse tratado com misericórdia. O profeta Isaías, no capítulo 53, ele diz assim, olha, mas ele foi ferido na cruz por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e nas suas pisaduras nós fomos sarados. Seria melhor não falar sobre nada para vocês do que algo que não foi sobre a cruz de Cristo. É sobre a cruz. Ele morreu em nosso lugar. Então é disso que nós devemos falar. Olhem para a cruz e vejam aquele que foi crucificado, ele que tem todo o poder para te matar, mas morreu pelos teus pecados. Então, é sobre a cruz, aqueles pregos que furaram as mãos de Cristo, foram furados por ti. Cada prego que ele suportou pensando em ti. Então, é disso que você precisa ouvir para mudar. Então, o puritano Robert Murray, ele falou o seguinte, que Cristo Jesus em seu corpo, ele morreu, ele suportou aquele sacrifício com todo o seu corpo, com toda a parte do seu corpo,
na sua cabeça, ele tem uma coroa de espinho. E os soldados romanos colocaram aquela coroa de espinho e batiam com uma vara para aqueles espinhos entrarem na cabeça de Jesus. De modo que todo o seu rosto ficou ensanguentado. A face de Cristo foi esbofeteada. A cabeça foi colocada numa coroa de espinho. Os ombros suportou aquela pesada cruz. As suas costas foram feridas de tanto apanhar dos soldados. As suas mãos foram feridas. E os seus pés também com pregos. Todos os membros do corpo de Cristo padeceram por amor a ti. Cristo não suportou apenas os romanos, mas aquilo que você tinha que suportar por toda a eternidade, que é a ira de Deus, que é o castigo. Ele suportou tudo aquilo para que você não tenha que suportar nada. Então, ele sofreu com tudo, meus irmãos, suportou tudo. Ele sofreu naquela cruz com todos os seus ofícios. Cristo, nós estudamos no estudo bíblico que Cristo, ele é o profeta, ele é o rei, ele é um sacerdote. Então, quando crucificaram Cristo, zombaram de todos os ofícios de Cristo. Por exemplo, diziam o seguinte: olha, se tu realmente és rei, livra-te a ti mesmo, ó rei dos judeus. Se tu és profeta, profetiza e sai daí dessa cruz. Falavam, o teu pai te abandonou. Não és o filho de Deus, não és Deus. Então, Jesus sofreu com todos os seus ofícios por amor a você. Ele não sofreu apenas por parte dos romanos. Ele sofreu pelos judeus, que é o povo de Deus. Sofreu pelos malfeitores, sofreu pelos soldados, sofreu por parte dos discípulos que o abandonaram. Sofreu tudo aquilo que você tinha que sofrer. Tudo. E cada gota do sangue de Cristo foi por você. Aquela coroa de espinho na cabeça de Cristo foi para que no último dia ele pudesse se coroar com a coroa de glória. Se o homem não consegue ver a riqueza, se o homem não consegue se atrair por isso, é melhor que não se atraia por nada para vir para Cristo. É melhor o homem não vir para Cristo do que vir e não vir pela cruz, ou por ver beleza nessa cruz. Mas os homens tinham um coração duro, absolutamente duro. Então, não há absolutamente nada que você suporta nessa vida que seja mais forte do que aquilo que Jesus suportou por você na cruz. Não há absolutamente nada. Se ele não fosse para a cruz, meus irmãos, nós jamais iríamos para o céu. Se ele não fosse crucificado, nós jamais seremos perdoados. Ele não suportou apenas uma cruz, mas uma cruz por amor a você, por amor aos teus pecados. Ele te substituiu. O apóstolo Paulo disse que ele carregou em seu corpo o nosso pecado. De modo que Deus o puniu na cruz, para que todo aquele que depositar fé no sacrifício de Jesus Cristo, no último dia, não vai precisar enfrentar absolutamente nada pelos seus pecados. Porque houve um, e o único, irmãos, não um único, que pode te livrar e te salvar dessa cruz. Então, não foi por falta de força ou de um bom plano que Jesus foi crucificado, como muitos pensam. Muito pelo contrário, ele foi forte o suficiente para suportar por você algo que você jamais teria a coragem de suportar, algo que você tinha que suportar. Ele foi forte o suficiente para te substituir. Então, os judeus, irmãos, não os judeus, mas nós, não eram os únicos que desprezavam, que não conseguiam ver beleza nessa cruz. E quando Jesus estava na cruz, quando foi crucificado, até naquele momento as pessoas pediram um sinal para ele. Se tu és realmente Deus, o Filho de Deus, faz um sinal. Sai daqui, me tira daqui. As pessoas estão a caminhar em direção do inferno, ao abismo, e tudo que elas mais querem sinal. Aquele homem na cruz estava a padecer, a morrer, pronto para ser entregue no inferno. E ele, ao invés de se preocupar com a sua alma, com a sua salvação, ele quer o sinal. E é o que as pessoas fazem hoje. Elas estão a caminho em direção do inferno, ao abismo, cada vez mais presas no pecado, escravizadas pelo diabo, mortas espiritualmente. E tudo que elas falam é sinal. Eu quero sinal. Eu quero sinal. O povo de Israel viu o sinal durante 40 anos, mas não mudou. O problema não é o sinal, é o teu coração, que não consegue ver beleza nessa cruz. Ou se Deus me aparecer, se Deus fazer aquilo. Isso é ridículo. Não é porque Deus não apareceu para você que você não tem crido nele.
Quando Deus apareceu para os homens também não creram nele, muito pelo contrário, eles o crucificaram. O problema está no coração do homem, está nessa maldade que há no homem. Então Paulo resumiu a sua mensagem dizendo o seguinte: se vocês não conseguem ver sabedoria, sinais nessa cruz, vocês não vão ver em lugar nenhum. Não vão ver em lugar nenhum. E alguém disse o seguinte, que a cruz de Cristo é uma forma de Deus falar para você: olha, você é indigno, mas você é amado. Você não merece, mas você é amado. Então, se alguém ouve sobre essa cruz, sobre esse sacrifício, e ainda assim tem prazer de viver nessa vida pecaminosa, não tem absolutamente nada que pode lhe livrar mais. Nada. Absolutamente nada. E essa cruz, ela tem poder, irmãos, para salvar absolutamente todos que depositarem fé nela. Hétero, homossexual, desviado, drogado, prostituta. Essa cruz, depois da fé nessa cruz, ela é mais poderosa do que tudo que nós temos. Tudo. Essa cruz, ela constrange o coração dos homens. Ela muda o homem, depositando fé nela. O homem não tem poder de se mudar, mas quando ele olhar para a cruz, é impossível ele não mudar. Porque o próprio Deus muda ele, o próprio Deus muda. Então Paulo disse: eu não vou rebaixar o evangelho, vou pregar sobre a cruz. Eu não vou me aliar aos gregos, nem tentar agradar os judeus. É da cruz que eles precisam, porque não existe um ser humano neutro. Algo que não faz muito caso, alguém que não entende, não existe. Ou os homens vão amar essa cruz de todo o coração, ou vão ser como os judeus e os gregos, não vão fazer caso dela. A Bíblia fala sobre José que, nos tempos antigos, a Bíblia fala que ele seguia Jesus de longe, secretamente, ninguém via. E a Bíblia também fala sobre Nicodemos, que ia procurar Jesus de noite, por vergonha. Mas quando eles viram Jesus Cristo crucificado, e entenderam que aquilo foi feito pelos seus pecados, aquele que procurou Jesus de noite por vergonha, e José que procurava Jesus à distância, ganharam coragem, força, perderam a vergonha e foram tirar Cristo da cruz. A cruz torna o mais fraco, o mais forte. Aqueles homens tiveram, olhando Cristo crucificado, eles se declararam discípulos, foram lá, tiraram Jesus da cruz, ajudaram Cristo crucificado. Irmãos, é impossível ver Cristo crucificado e não ter prazer de crucificar os pecados por amor a Ele. O sinal verdadeiro de que você crê nesse sacrifício por você é a crucificação diária que você faz pelos seus pecados. Não é apenas falar, eu gosto. Os judeus também falavam isso. É mais do que isso, é você provar na sua prática que você crê. Na linguagem de Paulo, ele fala assim, Paulo diz o seguinte, olha: e quando vocês estavam mortos nos pecados e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todas as vossas ofensas, havendo riscado a cédula que era contra vós na sua ordenança, a qual de alguma maneira era contrário a vós, e tirou do meio de nós, cravando na cruz. Paulo estava dizendo o seguinte para nós: olha, todo o pecado que vocês suportaram, que vocês cometeram, o Filho de Deus crucificou na cruz. Ele vos livrou da cruz. Ele crucificou o pecado na cruz, para que não fosse mais crucificado na vossa carne. Ele pagou a dívida por vocês na cruz. Ele fala: e já não vivo mais eu, mas ele vive em mim. Eu fui crucificado com ele na cruz. Quando Paulo fala isso, eu fui crucificado com Cristo na cruz, Paulo não estava no mesmo momento em que ele foi crucificado. Mas a fé lhe fez enxergar que Jesus Cristo crucificou os pecados de Paulo na cruz. Ele fala: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E eu estou crucificado com Cristo. Eu não quero saber nada do mundo, assim como o mundo não quer saber nada de mim. Ele falava sobre Cristo, ele falava: é Cristo na cruz, irmãos. Nós ouvimos que ele morreu para nos salvar e que ressuscitou para nos manter vivos por toda a eternidade. Na cruz, nós olhamos aquelas feridas e encontramos cura para nossas feridas, para nossos traumas.
Nós temos que ter prazer de ouvir sobre a cruz de Cristo todos os dias, porque ela nos faz bem todos os dias, porque Ele é a razão pela qual nós estamos vivos todos os dias, Ele é a razão pela qual nós não estamos ainda no inferno hoje. É somente sobre a cruz. Não importa o que você sofre ou sofrerá amanhã ou depois, não é mais forte do que Cristo sofreu por você na cruz. Jesus morreu na cruz para te livrar de algo pior do que aquilo que você enfrenta, do que todo o sofrimento que você passa. Deposita a fé na sua cruz, nessa cruz de Cristo, nesse sacrifício. Os perdoados, todos, absolutamente todos, porque a Bíblia declara que o seu sangue nos purifica de todo pecado, de todo mal. Mas você precisa depositar fé, precisa largar das coisas desse mundo e pegar, porque ela é, fazer dessa mensagem de Paulo, não só apenas uma mensagem, mas o nosso estilo de vida, a cruz. Somente